Programa Papos e Reflexões. Papos e Reflexões. Com Mônica Salomão. Tá cansada, senta. O conhecimento é poder. A sabedoria é a aplicabilidade do conhecimento na prática da existência. Mônica Salomão. Ei, muito boa tarde, é um prazer enorme, uma honra estar aqui de novo, mais um sabadão, ao vivo, no site da rádio, no www.radiomundial.com.br, que, para quem acessar o site agora, vai ver a titia falando um oizinho aqui nos microfones do estúdio da Rádio Mundial, a Rádio da Nova Era. E também depois a gente coloca o vídeo aqui desse programa lá, baixa lá no YouTube, no meu canal do YouTube, Mônica Salomão, do Papos e Reflexões da Rádio Mundial, e aí você assiste quantas vezes você quiser. E também toda a galera de norte a sul e leste a oeste do planeta pelo site da rádio. E você sintonizado no dial, no 95.7 FM. Então aqui, começando mais um Papos e Reflexões, com muita alegria, com muita vontade, muito ânimo, muito prazer mesmo, porque hoje eu trouxe, como vocês já sabem, eu sou muito abençoada. Sempre, o Papos Reflexões é muito abençoado porque sempre vem gente muito bacana. E hoje não é diferente, eu tinha prometido, eu trouxe o Stefano Gradi, que é o alquimista e astrólogo, que fará hoje o programa Papos Reflexões comigo. Seja bem-vindo, Stefano. Obrigado. Então, Mônica, vamos te apresentar, né? O Stefano é um italiano que mora há 6 anos aqui no Brasil, mas tem uma história super bacana e já é alquimista há 13 anos, trabalha com alquimia, com astrologia e vem trazendo um papo bem legal para a gente entender como é que funciona a vida dele, como é que é esse lance da alquimia e da astrologia. Então, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui e começar essa nossa parceria bacana, né? Obrigado. É muito bom. Então, Stefano, me fala um pouquinho o que vem a ser a alquimia. Sim. Então, a palavra alquimia é o que mais desta interesse, curiosidade, porque a astrologia todo mundo conhece, né? Sim. Mas poucos sabem que a astrologia ela é filha da alquimia. Então, para definir a alquimia, nada melhor do que fazer uma conexão, né? Então, sim, muita gente fala de astrologia, de numerologia, de várias ciências ocultas. E a maioria das ciências esotéricas antigas, elas são, na verdade, filhas da alquimia. Então, a gente poderia definir a alquimia como a ciência antiga, né? Os cientistas modernos diriam que era uma pseudociência, porque não seguia o método científico. Uhum. Porém, ela vamos dizer assim, antes de existir o método científico, todos os cientistas, eles eram alquimistas, né? Sim. E eu sempre digo assim, às vezes eu falo com alguma pessoa mais céptica, mais cientista, né? Um professor universitário, né? Sim. E aí eles falam que cientistas antigos não tinham o conhecimento que tem hoje, né? E aí eu sempre falo, não Lê do engano. Eles eram muito sábios, né? Então, por quê? Porque na alquimia, né, desde que a gente usa o método científico, depois do iluminismo, o conhecimento ele se torna um conhecimento bastante, vamos dizer assim, ramificado e especializado. Quando você vai especializando, você vai conhecendo com microscópio, através da especialização, como um médico, por exemplo, que entende muito de coração, ele vai se tornar um especialista do coração. Então ele vai conseguir, a gente percebe que nos últimos anos a gente conseguiu fazer cirurgias incríveis, né, com a tecnologia. Então, isso foram avanços da tecnologia. Só que, quando a gente começa a focar na especialidade, a gente perde a consciência do todo, às vezes. Por isso que tem alguns médicos que falam, não, eu prefiro ser um médico geral, porque eu gosto de entender um pouco de tudo. Sim. Então, fazendo uma comparação, os alquimistas, eles tinham essa visão geral, não só da medicina específica, porque eles também trabalhavam com algo ligado à saúde. Sim. Na época, o médico era alquimista na época, né? Então, mas eram pessoas que faziam uma conexão. Se você pesquisa, por exemplo, na biografia do Paracelso, Paracelsus era um médico, alquimista, astrólogo.
Então, mas como o médico era também astrólogo, né? Porque havia essa conexão. E, inclusive, a astrologia, ela fazia parte do currículo de medicina. Em 1100, 1200, 1300, era comum os médicos estudarem astrologia. Hoje em dia não se entende por quê, porque falta essa conexão. Mas os alquimistas, eles buscam essa conexão, porque daí cria mais sentido e não se torna uma astrologia totalmente abstrata. Sim, né? Sim. É muito interessante essa visão e essa explicação, porque desmitifica um monte de achismos que a gente tem hoje em dia, né? Essa tentativa de separação. Eu costumo dizer que na minha especialidade em psicologia, eu não consigo já há muitos anos seguir só um tipo de abordagem. Então, eu também fui naturalmente, a minha atuação foi para generalista, porque me dá essa visão do todo e me dá uma flexibilidade muito maior, lógico, se especializando em conhecendo todas as vertentes. E eu acho muito interessante e fala muito com a minha maneira de praticar a minha profissão. Por isso que eu acho interessantíssima a alquimia. E como que foi esse lance? Como que você foi para essa especialidade? O que te levou para você entrar nesse estudo da alquimia? Sim. Então, eu acredito que essa história de como eu cheguei a conhecer a alquimia é até interessante como um exemplo, assim, sempre que nós queremos fazer um papo hoje sobre 3 assuntos especiais, né? Que é a alquimia, a astrologia e propósito. E o que liga essas 3 coisas? Então, foi meio interessante porque quando eu comecei a minha busca, não tinha clareza de onde eu ia chegar, né? Lá na busca, né? A gente nunca sabe, né? Sim. A gente vai procurando entender o que a gente quer e depois vai descobrindo. Então, quando eu tinha em torno de 22 anos, né, de idade, eu sempre morei na Itália, né? Em Turim, eu sou de Turim, norte da Itália, e morava lá, estudava inclusive uma faculdade, eu estava terminando um mestrado, né, em administração de empresa, que era uma área completamente diferente do que eu atuo hoje, né. Então, depois eu concluí o mestrado. Quando eu descobri que não era isso que eu queria, foi complicado terminar o mestrado. Imagino. Mas eu preferi concluir o ciclo, né? Entendi. Para fechar. Ótimo. Mas demorou. Quando eu descobri que não era isso, meu Deus, foi difícil. É punk internamente, né? É difícil, é bastante difícil. Porque a gente foca quando tem propósito. Quando não tem propósito, fica difícil você querer fazer as coisas só para agradar um conceito social, né? Sim. E aí vai no automático, como é a realidade de inúmeras pessoas do universo, né? Infelizmente ainda. Sim. E aí, o que aconteceu? Aí eu comecei foi através de um intercâmbio que eu vim para o Brasil fazer um intercâmbio em Caxias do Sul, onde eu comecei a conhecer a cultura do Brasil, assim, foi uma cultura do sul do Brasil naquela época, e aí eu conheci um método, né, terapêutico, que é o método do meu professor atual, né, que sigo desde que eu comecei, que é o Joel Aleixo, e eu comecei a tomar os florais do Joel Aleixo, e a transformação começou a se dar através desse método terapêutico que usa os princípios da antiga alquimia. E eu fiquei muito, muito impressionado, porque os princípios que ele utiliza, eles não são do Brasil. Eles são princípios da Europa, da Suíça, da Itália, da França. São princípios da Idade Média, do Renascimento, dos alquimistas. Alguns princípios vêm do Egito, outros vêm da Arábia, porque tem alquimistas que estudou nas épocas, né? Então, teve alquimistas árabes, alquimistas egípcios. Sim. E ele usa os princípios desses alquimistas que já se foram, mas ele usa a natureza brasileira para fazer todas as alquimias a nível prático. Ele realmente tem uns produtos naturais que ele fabrica. E eu comecei primeiro assim, como cliente de terapia, e aí se deu umas primeiras transformações. Eu comecei a entender que não era isso que eu queria. Eu não tinha noção de astrologia nenhuma, então eu simplesmente tomava os remédios alquímicos e a transformação começou a se dar. Quando eu fui para a Itália, eu encontrei o Joel Aleixo, lá na Itália, porque ele dava aula, cursos lá, e me tornei, inclusive, o tradutor dele na Itália, né? Eu sou o tradutor oficial do Joel Aleixo na Itália. Que legal! E lá eu me apaixonei pelo conhecimento. Quando eu pude obter o conhecimento de como ele funcionava, aí eu entendi o porquê de tanto aqueles remédios funcionarem, né? E aí eu comecei a abrir uma jornada querendo estudar astrologia, porque daí a gente faz uma conexão da astrologia, não só ler o mapa numa leitura abstrata, mas a gente vai
tem toda uma técnica, uma tecnologia Sim. alquímica para você, do mapa, conseguir entender os seus talentos. É um trabalho que é muito aprofundado. Sim. E aí eu comecei a me apaixonar muito pela astrologia alquímica, que é uma visão diferente da astrologia tradicional. Aham. Né? Então, assim, mesmo pessoas que gostam da astrologia, que já Sim. fizeram curso de astrologia, eu acho interessante, eu sugiro aprofundar na astrologia alquímica, porque ela é muito diferente, né? Eu posso dar um depoimento já, porque já há mais de um mês eu entrei no tratamento com uma parceira do Stefano, com a Marta, que está trabalhando lá no Espaço Infinito, em Valinhos, e que tem a mesma abordagem com a astrologia e o tarô alquímico também, com os preceitos da alquimia, como o Stefano está dizendo. E as mudanças são muito interessantes e efetivas, a gente vai percebendo no dia a dia, né? E eu estou fazendo logo um pancadão, me arrisquei a fazer um pancadão, e essa coisa do que o Stefano está dizendo sobre a visão da astrologia pela visão da alquimia é muito interessante, porque é efetivamente diferente de tudo que eu já tinha visto. Sim. É muito interessante. Inclusive as pessoas falam, mas é um floral também, né? Mas é um floral, não dá para comparar, assim, como dizer... Não dá mesmo. Porque são floral, tem vários tipos de florais, mas esse aqui Sim. é um floral feito com os princípios da alquimia. Sim, eu posso falar como cliente, como paciente, porque eu já tomei todos os florais que a gente conhece por aí. Eu já fiz tratamento com todos os tipos de florais. E é a primeira vez que eu uso esses florais do Joel Aleixo, alquímicos, e é muito diferente. A abordagem, a energia, a sutileza é muito diferente. É interessantíssimo. Sim. E assim, hoje em dia, assim, no mercado, assim, em geral como terapias, todos os ouvintes que tiverem interesse de experimentar os florais de Joel Aleixo, eles encontram com facilidade, existem vários terapeutas no mercado, mas eu comecei a sentir a necessidade, sendo que para mim, né, no meu caso específico, foi tão transformador, seja a terapia de florais, mas também adquirir o conhecimento, né, e aquilo me transformou, porque aquela história, quando você passa por um processo de maneira passiva, você já vai se limpando, fazendo um detox, você tem um processo de melhoria. Mas quando você compreende aonde você está indo com consciência, é claro que a mudança vai ser mais segura, você vai se orientar melhor. E sabendo, né, eu estou pisando aqui, isso está acontecendo em função disso aqui, desse tratamento, dessa abordagem, desse direcionamento, da onde está mexendo, o que está influenciando, né, então é muito interessante mesmo. Sim, e aí eu comecei a criar, no último ano, isso é uma novidade, fazia anos que eu queria, já fazia uns 3 anos que eu estava com um desejo de fazer isso, mas como sempre nas mudanças de você, do seu trabalho, né, você precisa testar, pensar bem. Então eu pensei bem e cheguei à conclusão que era isso que fazia parte da minha missão, eu passar o conhecimento de uma forma mais descomplicada, né? Porque por enquanto eu não tenho cursos, meu objetivo de cursos não é um curso para terapeutas, para pessoa que queira se tornar um astrólogo ou que queira se tornar um alquimista. Para isso existem escolas específicas, né? Do mesmo do Joel Aleixo tem uma escola para isso, né? São mais longos como duração, como horário, né? E até para treinar a pessoa para depois atender. No meu caso específico, eu quero descomplicar o conhecimento para que todas as pessoas que queiram buscar o seu propósito de vida, então assim, isso vale para qualquer pessoa, que seja terapeuta ou não, porque tem um terapeuta de repente que não quer aprofundar tanto ainda, mas quer começar a conhecer, ou tem também aquela pessoa que ela quer se conhecer, então quer fazer um autoconhecimento, porque assim, é muito legal, porque esse conhecimento, ele é tão verdadeiro que você pode aplicar. Eu conheço até cheguei a conhecer um marceneiro, que ele é um artista marceneiro, ele adora alquimia, estudar alquimia, porque ele se inspira para fazer as peças com esse conhecimento. Nossa! Deve ser incrível. Então é muito, a alquimia está em tudo, né? Sim. Eu estava vendo ontem, passou na televisão, né? Estava assistindo num programa assim, não me lembro qual era o programa, mas passou aquele filme lá do... todos os nomes eu perco. Aquele do Karate Kid lá, do menino, né? Karate Kid. Isso, né? E aí ele falava que o Kung Fu está em tudo, né? Mas por quê? Porque o Kung Fu, ele a raiz é a alquimia também. As artes marciais vêm da alquimia chinesa, né? Que é sempre a alquimia é uma ciência
antiquíssima, né? Sim. A gente não tem muito como mensurar a idade. São milhares e milhares de anos e séculos e por aí vai, né? Sim. E aí, quando você entende que a alquimia está em tudo, quando você estuda algo que está em tudo, você aplica em tudo. Sim. Então, você pode fazer isso para o seu autoconhecimento, você pode trazer noções para o seu trabalho, você começa... Eu sempre costumo dizer assim, que a vida, ela começa a ficar mais rica quando você olha com um filtro mais nobre. Então, se você, por exemplo, se você... É como quando a gente vai olhar, se você tem um problema de vista e você não usa óculos, você vai ver tudo abanado. Sim. Se você encontra o seu filtro certo, você vai começar a enxergar... Com nitidez. Entender, com nitidez. E isso acontece a um outro nível, porque quando a gente conhece determinados coisas, conhecimentos, você começa a observar a vida e a criar significado na vida, porque Sim. um dos segredos, eu sempre falo muito do propósito ligado à alquimia. Então, a alquimia, um dos objetivos da alquimia primordiais não era só dar a saúde à pessoa, mas reconectá-la com seu propósito. Sim. Porque todos nós viemos com um propósito. Sim. Que está escrito, às vezes ele está oculto em nós, Sim. porque a gente precisa buscá-lo. Algumas pessoas, naturalmente, como a gente vê, você pode ver, todo mundo que está no a maioria das pessoas que estão no Wikipedia, elas naturalmente encontraram propósito, Sim. porque aí você vê, está definido o que o cara fez, o que o cara foi, o que ele produziu, tudo aquilo lá que ele produziu tem a ver com o quê? Com o seu propósito, porque ele não ia conseguir fazer tudo aquilo. Quando a pessoa começa a repetir o mesmo projeto, fazer várias vezes, é porque ele tem dentro dele aquilo escrito. Então ele vai na facilidade, o universo começa a pedir para ele. É fluídico, não precisa de uma estruturação, acontece, né? Acontece. Só que alguns de nós, às vezes, eles se bloqueiam, né? E começam, inclusive eu vou dar uma série de aulas, sempre dou aulas gratuitas na internet, no Facebook. Online, né? Isso, às vezes eu falo sobre isso, assim, quais são as coisas que bloqueiam você se encontra, porque mas eu não sei qual é meu propósito. Então, mas tem coisas que estão bloqueando. Tem gente que não bloqueia, por quê? Porque naturalmente vai. Sim. Por quê? Porque de repente, pela educação que eles tiveram, Sim. pelas... Ou pelo próprio autoconhecimento, que é desde muito cedo, né? Sim. Então, se permite fluir, não se trava, se permite passear por determinadas vertentes, e aí é tão natural que vai, experiencia, não faz sentido, sai da mesma forma que entrou, e aí vai experimentando a vida e vai se permitindo, né? Sim. E aí outras pessoas, por várias outras razões caracteriais e dificuldades, eles bloqueiam. Então, eu às vezes falo até um pouco disso, né? E então, em todos os cursos que eu ofereço, eu procuro trazer uma consciência que possa ajudar nesse processo, né? É claro que só curso, né? Eu sempre digo também, só teoria, sem a prática, fica uma coisa teórica. Fica no âmbito do aquisição de conhecimento, mas a sabedoria, como eu disse no começo, é o resultado da aplicabilidade na prática do dia a dia desse conhecimento. Porque aí vai galgando novos degraus de desenvolvimento pessoal e você vai utilizando aquilo que você aprendeu, né? Isso. Porque senão fica o conhecimento pelo conhecimento, aí a gente fica lá só sugando. Você pode ir numa biblioteca, sentar e estudar. Sim. Né? Sim. Por isso que, assim, tudo que eu vou fazendo também, eu tenho toda uma série de sugestões que eu dou para como a gente pode praticar, porque realmente a astrologia alquímica, ela te dá essa possibilidade. A astrologia moderna, ela é uma ciência mais focada na questão, assim, mental, então fala mais, são palavras, você vai lendo, você vai conectando com a parte, assim, espiritual, mental, mas, assim, a nível de palavra. Sim. A alquimia já tem uma coisa para você, se você quiser aprofundar, conectar melhor. Então, acho uma boa, assim, porque permite... Eu acho que teoria e prática tem que estar junto. Não, sim, sem dúvida. Só a prática vai... E como, por exemplo, a razão que eu fui não começar tem sustentação a dar os cursos, porque só a prática a pessoa não está entendendo o que está acontecendo. Precisa entender. Claro. Mas também só entendimento e depois não vai para a prática. Só que o problema é que muita gente... Há muitos ouvintes que estão ouvindo aqui, de repente você pode ver na sua vida, às vezes você pensa muito e faz pouco. Sim. Ou então tem gente que faz muito e pensa pouco. Sim.
Entendeu? Então precisa... E tem fica desalinhado, né? E aí não fluidifica, não traz efetivamente o resultado, né? As consequências produtivas para esse processo de crescimento. E aí... Eu conheci o Stefano através da Marta Lavorini e que um dia a gente consegue trazer a Marta aqui. A gente vai trazer a Marta, a gente vai dar um jeito, né, Stefano? E para ela falar também um pouquinho. E aí a gente resolveu, conversando, que seria interessante levar lá para o Espaço Infinito essa proposta, esse workshop, essa proposta de... facilitar que as pessoas entrem nessa percepção, nesse aprofundamento de maneira descomplicada, né? Através da astrologia com a visão da alquimia. E é o que a gente vai fazer, que a gente está trazendo agora para o Espaço Infinito, dia 2 de fevereiro, próxima sexta-feira, o Stefano Gradi estará lá no Espaço Infinito começa às 19h30, a palestra que é Conectando com o Propósito e prepare-se para o ano de Júpiter, que vai ser uma palestra incrível, que o Stefano vai explicar de uma maneira simples, descomplicada, o que significa isso, o que é esse ano de Júpiter, o que você pode fazer na sua vida e também explicando o que vai acontecer no workshop que vai acontecer dia 3 e 4 de fevereiro, sábado e domingo próximos. Não esse que a gente está, o próximo que o Stefano Gradi estará lá com a gente no Espaço Infinito. Então, explica um pouquinho e chama as pessoas para essa palestra que vai acontecer no dia 2 de fevereiro, próxima sexta-feira lá no Espaço, Stefano. Sim. Então, sendo que tudo que eu desenvolvo sempre está conectado com a questão do propósito. E nós estamos agora no ano de Saturno, né? A nível astrológico, ele vai terminar no final de março, né? Por volta de 20 de março, né? 20 de março vai começar esse ano novo astrológico, que é de Júpiter. A explicação da alquimia em relação a essa mudança de ano também é diferenciada da astrologia moderna. Então, esse ano de Saturno, ele tem uma característica muito peculiar, que é realmente uma questão ligada ao propósito muito forte. E indo para Júpiter agora, a gente vai estar numa mudança muito boa. E aí eu quero passar um pouco dessas nuances. E aí, assim, também, se a pessoa quiser aprofundar após a palestra, sempre que a gente fez a palestra, logo em seguida do curso. Então, a gente tem que avisar, porque senão, se a pessoa descobre na palestra que vai ter o curso, vai perder a oportunidade. Até porque isso a gente não sabe. Eu dou vários cursos, então talvez esse curso não vou repetir tão cedo, né? Talvez o próximo vai ser outro curso. Então, se a pessoa quiser aprofundar, esse curso é uma ótima ferramenta para você descobrir mais detalhes sobre seu propósito. Porque o curso, que vai acontecer sábado e domingo no mesmo espaço, ele é um curso onde eu ensino a você aprender a ler o seu mapa astral. Também. E aí a pessoa fala, mas como eu em 2 dias vou aprender a ler um mapa? Porque a visão da astrologia alquímica não é uma visão complexa. É descomplicada. É facilitando a vida da gente, né? Isso. E também tem uma live que você vai fazer no Face, que eu já assisti uma outra, já divulguei. E na próxima segunda-feira é a live da Lua Cheia, né? Sim, porque eu sempre dou live a cada 15 dias da Lua Nova da Lua Cheia. Aí se quem quiser assistir a próxima live, ela acontece no Facebook, Stefano... Eu posso dar o endereço do Facebook? É Stefano Gradi, Astrologia Descomplicada. E no Instagram, Stefano Gradi, Alquimia, tudo junto. Sim. Se você quiser pegar todas essas informações, é só entrar lá na página do Espaço Infinito 33, e aí você vai ter todos os eventos e todos os acessos. Mas se você quiser entrar já em contato, fazer a sua inscrição para a palestra e também para o curso, que vai acontecer no dia 2, a palestra gratuita lá no Espaço Infinito, dia 3 e 4 de fevereiro, sábado e domingo, o workshop com o Stefano Gradi sobre astrologia descomplicada para o propósito. É só mandar um WhatsApp no 019 98 12 29 29 7. 019 981 22 92 97, que é da Marta Lavorini, que é a parceira do Stefano Gradi. Stefano, nosso tempo acabou. É rapidão, mas eu agradeço imensamente a sua vinda aqui. A gente vai ter mais oportunidades e eu espero que a gente possa contribuir mais objetivamente para a ascensão aí de todos nós. Gratidão pela sua presença. Obrigado vocês pela audiência. Um grande beijo, uma excelente semana. E sábado que vem
Titia tá de volta aqui. Beijo, beijo, beijo.